Bom dia. O tema da gente foi bolores e leveduras. A gente vai falar um pouco sobre eles. E os discentes sou eu, Ângela Maria, Gabriel Victor, Laila Christian e Ruth Caroline. E a disciplina, né, como vocês sabem, é análise microbiológica de alimentos. E a gente vai falar um pouco sobre as principais características, a importância da detecção em alimentos e em quais estão associados, a técnica de determinação, que são as etapas e os meios de culturas empregados, e os resultados de análises e exemplos de limites estabelecidos pela legislação. Bom dia, né? Eu fiquei com as principais características dos bolores e leveduras. Vamos aqui fazer um resumo, né? Porque a gente já viu algumas, algumas características na matéria de microbiologia. Então, os fungos chamados de bolores e leveduras, eles fazem parte de um grande grupo de micro-organismos, né? Que é o reino fungi. Eles são micro-organismos eucarioto heterotróficos, que têm parede rígida, e eles podem ser uni ou multicelulares, né? E por terem essas características, eles constituem em um reino à parte, que é o reino fungi. Essas aí são as fotos, né, da levedura e dos bolores. Pode passar. Vou falar mais um pouco especificamente, né, de cada um. Os bolores são células multinucleadas, né, eles são multicelulares. Eles são formados por filamentos denominados de hifas, né? Essas ínfas crescem na temperatura ambiente e elas se ramificam, né? E essas ínfas ramificadas é denominada como micélio, que fica no substrato e serve como sustentação e absorção de nutrientes. Os bolores, eles produzem micotoxina, né, que podem estar no interior dos esporos, nos micélios ou serem liberados nos alimentos, né? Eles crescem sob condições variáveis, né, de temperatura entre 25 a 30 graus Celsius e até mesmo em refrigeração, né, em temperaturas de 4 a 5 graus Celsius. E o seu pH ótimo é na faixa de 4,5 a 5. Elas formam colônias espalhadas e aveludadas ou filamentosa, como a gente está vendo aí nessa segunda imagem. Pode passar. Já as leveduras, uma das principais características que diferenciam elas é porque as leveduras elas são unicelulares, né? Elas podem ser benéficas ou prejudiciais, né? Elas podem ter formas esféricas, elíptica ou filamentosa. Elas crescem e se reproduzem bem mais rapidamente do que os bolores, né? As condições seletivas para a proliferação das leveduras são dadas pelo pH ácido, né, com o ótimo na faixa de 4 a 4,5. A temperatura é de 25 a 28 graus Celsius e o substrato é rico em carboidrato. E elas formam colônias lisas e brilhantes, como a gente está vendo aí na foto também. Pode passar. E agora eu vou falar um pouco sobre a importância da detecção em alimentos. Os bolores e leveduras, eles são considerados micro-organismos de interesse alimentar. Eles podem atuar causando alterações benéficas no alimento, mas como também as alterações químicas prejudiciais para o alimento. E isso podem apresentar riscos à saúde. E essa contaminação, ela pode surgir das condições higiênicas deficientes de equipamentos, da multiplicação do produto devido ao processamento ou à estocagem, e também da própria matéria-prima, né, com a contaminação excessiva. E a presença deles nos alimentos pode se tornar um perigo à saúde pública, que os bolores eles produzem a micotoxinas. O que seria isso? A micotoxina, elas são substâncias químicas tóxicas que elas são produzidas pelos fungos e elas ocorrem
durante o processo de deterioração dos alimentos. E aqui é os alimentos que estão associados aos bolores e às leveduras. Eles é aplicado principalmente na análise de alimentos ácidos com pH maior que 4,5. E são alimentos parcialmente desidratados, que como os pães, biscoitos, bolachas e alimentos secos, como está na foto. Sendo que aí eles não estão contaminados, que eu não achei as fotos, eu coloquei eles só para vocês verem quais são os alimentos. Bom dia, gente. Eu vou começar falando um pouco sobre os meios de cultura empregados. O meio mais convencional e usado nos nossos laboratórios é o do agar-batata dextrase. Mas, no entanto, existe outro tipo de meio, que é um agar também, que pode ser usado no meio de cultura para bolores e levaduras, que é o extrato de malte. Pode passar. Certo. Para a técnica de determinação, bolores e leveduras, eles são micro-organismos mais simples, então não existe etapas para a determinação deles, é bem mais simples. Mas antes de iniciar a determinação, é necessário que a amostra seja diluída. Após a diluição, a gente inicia depositando o conteúdo nas placas de Petri, no qual ele vai se solidificar. E após a solidificação, a gente vai, com o auxílio de uma alça, que anteriormente foi flambada na chama, a gente espera só um minutinho e começa a inocular os nossos micro-organismos na placa, que isso é a técnica de plaqueamento. O que a gente está fazendo quando está fazendo um plaqueamento é uma técnica de semeadura, que ela pode ser tanto espalhada quanto uma semeadura profunda. Na imagem aí já ilustra bem. Pode passar. Bom dia, gente. Eu fiquei com análises, resultado de análises, e eu trouxe esse artigo que é sobre bolores, leveduras e estafilococcus aureus em pães franceses comercializados na região de Catanduva, São Paulo. O artigo foi publicado recentemente pela revista Interscendência IMES, de Catanduva, volume 1, número 4, de julho de 2020. Pode passar, Ângela. Cada amostra de pão recebeu um número de identificação e asepticamente. Foram realizadas amostras de 13 pães, nos quais 11 deles, dos 13 pães, 11 deles apresentou uma alta quantidade de bolores e leveduras, o que é acima da legislação. Esses valores em vermelhos representam o risco à saúde do consumidor, que representa os que estão acima. Os que apresentaram índices normais são os que estão na faixa de 10 a quarta ou abaixo. A partir desse resultado é considerado um risco à saúde e o seu ingerimento. Pode passar. A conclusão. Dentre o total das 13 amostras da tabela, 84,6% apresentaram resultados. 7,7% das amostras apresentaram contagens para Staphylococcus aureus superiores a 10 a -6 UFC por grama e 84,6% com contagens de bolores e leveduras acima de 10 a quinta UFC por grama, os quais podem representar risco à saúde do consumidor, uma vez que se trata de produto pronto para o consumo. Você já deve estar se perguntando o que é UFC por grama. Ela é uma sigla em inglês que representa Colon Form Unit, CFU.
Ela é uma unidade de medida para estimar o número de bactérias ou fungos viáveis. Pode passar, Ângela. E aqui eu trouxe os limites estabelecidos pela legislação, que é a Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, que estabelece as leis padrões microbiológicos para os alimentos. Passe, Ângela. Aqui nós vemos a tabela, onde tem indicando o valor que deve ser seguido de bolores e leveduras em alimentos, que está circulada 10 a quarta. A partir daí, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, é um número que não é adequado para o consumo humano, pois trará riscos à saúde de quem o consumir. Abaixo de 10 a 4, 10 a quarta, abaixo, pode ser consumido esse alimento. Pode passar. E aqui é as nossas referências que a gente usou. E é isso, gente. Obrigado.